Olha que artigo importante esse daqui. Desonesta, a imprensa brasileira já nasceu forjada nos desejos da elite, por Priscila Buarque Sarmento. Isso é publicado em 28 de maio de 2019. Vamos ver o texto? Em 1º de junho de 1808, enquanto em circulação aquele que seria considerado o primeiro jornal impresso brasileiro, o Correio Brasiliense, publicado pelo português Hipólito da Costa, mas fundado em Londres, após Hipólito ter contado com seus ideais iluministas em viagens aos Estados Unidos e ao México, como tudo que é dito desenvolvimento imposto pelo colonialismo branco europeu em terras latinas, em nada relacionado às reais necessidades emancipatórias do povo nativo e das classes subalternas, nossa imprensa já nasceu importada como instrumento de poder da elite dominante da época. Fomentou-se com ela uma independência e uma república sem participação popular ativa, transfigurando-se numa pseudo-libertação política verticalizada de cima para baixo, sem consciência histórica, o que colaborou para que as estruturas de significação do discurso opressor do colonizador perpetuasse e ainda ecoem e convençam leitores e ouvintes neoconservadores a acreditar e compartilhar fake news, mentiras propagadas agora via internet nesses tempos sombrios bolsonaristas da contemporaneidade, por exemplo. Há críticos e que agem na base da irracionalidade, pois não conseguem sequer tecer uma leitura crítica do mundo e da palavra, tão necessários ao processo de politização do oprimido, como diria nosso patrono da educação de praxis libertadora dialótica, o pernambucano Paulo Freire, 1983 a 1996. Sim, educação, imprensa e política estão intimamente ligadas. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, Hipólito viu no Correio Brasiliense uma forma de lutar contra o antigo regime, influenciando o povo, que passou a fazer também tais questionamentos. As concessões liberais defendidas por Hipólito tomaram sentido nas páginas do Correio, quando o jornal tornava-se fundamental para mediar os segredos entre o político e a política, sendo peça-chave no enfrentamento coletivo contra o governo absolutista, colaborando para o processo de independência do Brasil. Em outras palavras, moldou-se a opinião pública. Um povo ouvinte, a maioria analfabeto e sem condições de tecer reflexões próprias baseadas em suas próprias vivências, facilmente manipulável, com os sentimentos libertários que faziam parte do interesse conveniente das elites. Resultado do uso da imprensa como arma da propaganda política, o início da formação de um futuro pseudo-Estado-nação. Acreditamos no viés político do termo que a história dos vencedores nos tenta convencer, pois nação livre e soberana não se dá na lógica da exclusão e exploração e da negação da condição humana, tendo o povo como massa de manobra e não como seu efetivo protagonista. O uso político da imprensa nos faz pensar a respeito da distinção entre os termos político e a própria política no espaço público coletivo arbemasiano. Apesar do trabalho de Chantal Mouffe, de 2005, ter sido elaborado pensando no governo democrático, podemos aplicá-lo ao governo imperial no momento em que as demandas sociais passaram, mesmo que indiretamente e induzidas, a incidir na política. Para a autora, o político nos remete à ideia de algo específico, conflituoso. Nesse contexto situam-se as disputas sociais,
os antagonismos, as diferentes posições inerentes às relações humanas que fazem com que os indivíduos se reconheçam como tais em função da produção de outro. Dessa forma, o político se define pela coexistência dessas distinções, construindo um espaço em que se definem as demandas da sociedade. Na visão de Chantal, para se pensar o político, a escola, a igreja, os partidos, o governo e etc., a política volta-se mais para o campo empírico ou da experiência. Essa dimensão tem relação com as muitas práticas da política convencional que, de acordo com Mouffe, publicado em 2005 na página 20, estão inscritos nos, abre aspas, discursos e nas instituições que procuram estabelecer certa ordem e organizar a coexistência humana em condições que são sempre conflituais, porque são sempre afetadas pela dimensão do político. Fecha aspas. A partir da tensão própria do nível do político, a sociedade se reúne na arena política para externar o desejo de tornar suas demandas universais. Interessante pontuar algumas características do nascimento da imprensa livre, ou dita livre, antes censurada e amordaçada pelo governo português. Neste contexto do Brasil Império e pós-independência, envoltas no processo sócio-histórico, pensando sobre a função educativa da imprensa e até talvez um incentivo à alfabetização, não só como meio de informação positivamente após a chegada de Dom João VI, a então capital do Rio de Janeiro, mas como uma forma de manipulação e convencimento desonesta, já que a maioria da população impedida do acesso ao conhecimento, formada por analfabetos e escravos, não tinha sequer condições para ler, pensar, entender, interpretar e formar suas próprias convicções, ou seja, de tornarem-se sujeitos da sua própria história para além do olhar daqueles auto-iluminados jornalistas burgueses como Hipólito. A própria transmissão oral no espaço público poderia sofrer ruídos, já que também era medida por algum privilegiado letrado. O sociólogo Gessé Souza, 2017, explica em A Elite do Atraso: para que entendermos os conflitos e a dominação social até os dias atuais, é necessário o olhar histórico do passado, abrindo-se a perspectiva da classe social, não só pelo viés econômico, mas também pelo sociocultural. O desejo de criação do ensino superior no Brasil, por exemplo, já se anunciava desde o século XVI, mas não era prioridade para quem educava os filhos na Europa. Não era interesse da corte portuguesa que houvesse aqui qualquer iniciativa de independência cultural e política, como, por exemplo, a tentativa de fundar uma universidade. Isso é a publicação de Cunha em 2017, pois isso poderia significar perder o domínio da sua colônia. Dessa forma, era preciso controlar todo e qualquer conhecimento que chegasse ao povo. A ideia de classe social é mal concebida por boas razões. Primeiro, porque ela, acima de qualquer outra ideia, nos dá a chave para compreender tudo aquilo que é cuidadosamente posto embaixo do tapete pelas pseudociências e pela imprensa enviesada. Como o pertencimento da classe prefigura e predetermina, pelo menos em grande medida, todas as chances que os indivíduos de classe específica vão ter em sua vida, em todas as dimensões, negar a classe equivale também a negar tudo de importante nas formas modernas de produzir injustiça e desigualdade. Afinal, sem que se reconstrua a pré-história da classe de cada um de nós, temos apenas indivíduos competindo em condições de igualdade pelos bens e recursos escassos em disputas na sociedade.
tudo muito merecido e justo, sem a ideia de classe e o desnivelamento das injustiças que ela produz desde o berço, temos a legitimação perfeita para o engodo da meritocracia individual do indivíduo competitivo. Publicado por Souza, 2017, página 5. Analisando o contexto sociopolítico brasileiro, conseguimos identificar algumas das possíveis razões para essa relação conflituosa entre mídia, o profissional jornalista, que em sua maioria também é classe trabalhadora, mesmo que não se enxergue nela por falta de consciência de classe, que vende sua força de trabalho, e o público. Desde o período colonial, as formas oficiais de administração de conflitos se constituem a partir de um mecanismo de complementariedade. A prática jurídica hierarquizada é dissimulada em um conjunto de leis fundamentadas no direito de igualdade, mas que no fundo só beneficia uma pequena fatia, a dona dos meios de produção informativa. Na visão de Lage, publicado em 2001 na página 35, o jornalismo é um discurso datado e cada texto parte de um conflito que reflete a um conflito de interesse de quem manda e as preocupações e angústias de quem obedece. Em cada campo de relações da sociedade, governo e povo, médicos e pacientes, escolas e estudantes e etc. Obviamente, apesar de, naquela época, os fundamentos do jornalismo moderno, dentre eles o mito da objetividade e imparcialidade, sequer sonhasse em existir, a imprensa impressa era descaradamente o palco não dos desejos do povo, mas de grupos políticos que usavam sua influência e manutenção de poder, como já exposto. E depois do republicanismo na democracia representativa ser um modo de governança que consideramos mais certeiro quanto ao respeito das garantias individuais advindas com as escolhas coletivas de seus representantes no Estado democrático de direito, no Brasil ele também nasceu da cisão ideológica das classes mais abastadas e não dos anseios populares. Pensemos que a luta de classes, por vezes intencionalmente inviabilizada, hoje na imprensa convencional ou tradicional brasileira, seja também o fruto desse disparate inicial, onde os donos das empresas de comunicação continuam representando a si, a própria burguesia, dona dos meios de produção mascarados por esse discurso que soa maniqueísta, abre aspas, isento e imparcial, fecha aspas, a favor da coletividade, como outrora. Eugênio Butzzi, em sua obra Sobre Ética e Imprensa, publicada em 2000, ressalta que o trabalho do jornalista é intelectual, vendido com ou sem vínculos empregatícios para empresas capitalistas de comunicação. E apesar de nem todos os jornais pertencerem a capitalistas, todos os jornalistas, sem exceção, vendem seu trabalho e seu talento ao mercado capitalista. Butzzi, página 76. Por vezes, a dinâmica de produção da notícia e a ética jornalista tendem a ser afetada por tais interesses dos patrões. Apesar de outro contexto socio-histórico e político não foi diferente na época imperial, como está obviamente visível nos dias de hoje, o falseamento das realidades permanece. Nos últimos 50 anos, nenhum grupo empresarial midiático foi mais bem sucedido empresariamente, nem se esmerou tanto na tarefa de distorcer sistematicamente a realidade brasileira em nome de interesses incontestáveis quanto a Rede Globo, afirma Souza, publicado em 2017, página 214. Após sancionar o caso da Lava Jato, e segundo o autor, a omissão da própria Globo em não ter interesse na efetiva participação da imprensa e em particular da própria emissora nos esquemas de beneficiamento a empresas privadas,
mas no qual a construtora Odebrecht estava sendo acusada. O cruzamento do dever da imprensa, que deveria prezar por sua função social, e do jornalismo como forma de conhecimento cristalizado singular e ideologicamente antiburguês. Genro Filho, publicado em 2012, página 14. Com os segundos interesses políticos partidários é percebido quando há crítica para que se perceba o óbvio, quando ela passa a ser garota propaganda de grupos organizados que, muito pelo contrário, não estão ligados à luta popular e, preocupados em manter status quo, tendem a pautar suas próprias demandas no espaço que deveria ser público. Porém, é inevitável que tal imprensa, ancorada no discurso da credibilidade jornalística tradicional, acaba por constituir-se perigosamente na única verdade dos fatos para o público. É sempre necessário pensar como a grande imprensa ainda continua sendo instrumento de manipulação de toda uma massa crítica alienada que infelizmente não percebe tal jogo de poder devido à falta de tomada de consciência autônoma proveniente da praxis de uma educação crítica. Há de se considerar o dinheiro público que os governos injetam nos grandes conglomerados de comunicação por meio de publicidade e, na maioria das vezes, propaganda implícita, ou até mesmo a receita exorbitante proveniente de empresas privadas, grandes multinacionais estrangeiras, fatores que podem tendenciar do início ao fim o processo de produção e construção da notícia, que irá impactar diretamente o cotidiano do leitor, ouvinte e telespectador. A amálgama histórica com o poder político e econômico, ao fazer da imprensa brasileira um lugar para os desejos particulares corporativistas, torna precária a função de produzir notícia calcada apenas no interesse público, de forma ética e responsável. Afinal, não seria mais desonesto a imprensa tradicional convencional dos grandes conglomerados revelar abertamente o seu lado? O texto que nós acabamos de compartilhar com vocês aqui no nosso canal, para que você coloque aqui embaixo a sua perspectiva, é da autora Priscila Buarque Sarmento. Ela é jornalista, mestranda em Comunicação e Territorialidades na Universidade Federal do Espírito Santo e integrante do Núcleo de Pesquisa e Ação Observatório de Mídia, Direitos Humanos, Políticas e Sistemas de Transparências da UFES, CNPq. E você? O que pensa sobre isso? O que pensa sobre o texto e o contexto deste artigo? Coloque aqui embaixo do vídeo. Vamos democraticamente comunicar.